Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma transportadora entrega com caminhões 60 toneladas de açúcar por dia. Devido a problemas operacionais, em certo dia, cada caminhão foi carregado com 500 kg a menos que o usual, tendo sido necessário, na ocasião, alugar mais 4 caminhões. Quantos caminhões foram necessários naquele dia? Então, primeiro aqui eu vou estabelecer aquele resumo, né, aquele esquema que traz as informações do exercício. E aí, a partir desse resumo, eu vou estabelecer propriamente a resolução. Então, diz que, normalmente, a transportadora entrega 60 toneladas de açúcar por dia. Então, esse valor eu vou colocar aqui. Ó. Isso aqui é o valor entregue por dia. 60 toneladas. Isso por dia. E aí, devido a problemas, em certo dia, cada caminhão foi carregado com 500 quilos a menos. Então, eu vou pôr aqui, ó, 500 quilos a menos em cada caminhão. Ok. Tendo sido necessário, na ocasião, alugar mais 4 caminhões. Então, olha só, isso aqui, ó, esses 500 quilos a menos em cada caminhão, gerou a necessidade da contratação de mais caminhões, já que cada caminhão está levando não a sua capacidade total, está levando 500 kg a menos, então eu preciso de mais 4 caminhões para suprir essa deficiência, vamos dizer assim, na carga de cada caminhão. Então, mais 4 caminhões. Ok. E a pergunta é quantos caminhões naquele dia? Então, a pergunta é número de caminhões. Nesse dia. Claro, qual dia? Nesse aqui, ó. Quando eu levei 500 kg a menos em cada caminhão, com a necessidade de 4 caminhões. Bom, então eu vou partir da ideia de que o número normal de caminhões, eu vou colocar X como o número usual de caminhões, tá? Vou colocar assim, o número típico, número usual de caminhões. Porque nesse dia aí que ele pergunta, eu tenho esse X mais 4, né? Número usual de caminhões é X. Então, nesse dia aqui em que eu tenho 500 kg a menos em cada caminhão, eu preciso de mais caminhões. Então, nesse dia aqui eu já sei que se trata de X mais 4, o número de caminhões. Certo? Bom, e aí eu vou fazer o seguinte. Como tem 500 kg a menos em cada caminhão e o transporte está dado aqui em toneladas por dia, eu vou converter essas 60 toneladas para quilogramas. Cada tonelada são 1.000 quilos, 60 toneladas são 60.000 quilos, 60.000 quilogramas. Ok. Então eu tenho uma situação. A primeira situação é com o número usual de caminhões, tá? Então, se eu pego 60.000 quilos e divido pelo número normal de caminhões, que eu não sei quanto é, vou colocar aqui X. O que acontece? Eu tenho uma certa carga Y em cada caminhão. Então, nota que esse Y, olha só, vou até anotar aqui, ó. Aquele Y ali significa a carga de cada caminhão. Claro, né? 60.000 quilos. Se eu divido pelo número de caminhões, me dá Y, que é o que vai em cada
caminhão, é o que é transportado em cada caminhão. Mas isso aqui é o usual, isso aqui é a normalidade dessa empresa. Pois bem, aí certo dia, então isso aqui eu vou colocar assim como usual, tá? Como normal. Usual ou normal. Mas no fatídico dia, no certo dia, ele foi carregado com 500 quilos a menos e precisou de mais 4 caminhões. Então vou colocar assim, ó, no dia. Tá no tal dia que ele está pedindo aí. O que está acontecendo nesse dia? Bom, as toneladas são as mesmas, 60 mil. Então é a mesma carga a ser transportada. E eu vou dividir por quanto? Bom, eu estou usando 4 caminhões a mais. Lembra que X é o número usual de caminhões. Então eu estou usando aqui X mais 4. E quando eu faço isso, eu encontro aqui uma quantidade de carga por caminhão. Lembra que Y é a carga de cada caminhão. Quando eu faço essa história aqui de acrescentar mais 4 caminhões, eu estou levando, olha só, 500 kg a menos. Então a minha carga aqui é o usual, é o Y, menos 500. Então tá aí a história do problema. E agora eu vou usar aqui o recurso da igualdade em variável, né? Igualdade da segunda variável. O que eu estou querendo é a variável x, né? Eu preciso aí do número de caminhões, então eu preciso de x. E aqui eu tenho esta equivalência, olha só, 60 mil sobre x como valor de y. Então aqui eu também tenho y. Se eu jogo esse menos 500 aqui ó, na falsa passagem, eu também consigo o isolamento desse y. E eu consigo, portanto, uma equivalência na variável y. Então, eu vou estabelecer essa equivalência por y. Olha só, eu tenho 60 mil sobre x, isso igual a 60 mil sobre x mais 4. E aqui, olha só, mais 500. Por que mais 500? Porque eu estou jogando esse 500 para cá, ó, mais, para deixar o y sozinho. Olha só, daí o y fica sozinho aqui, o y fica sozinho aqui, e eu tenho a possibilidade de estabelecer essa igualdade. Tá, então aqui eu fiz um pouquinho direto, né? Eu joguei esse menos 500 para cá, mais 500, para deixar o y sozinho. Aí eu tenho o y aqui sozinho e y aqui sozinho. Então as igualdades são... Essa igualdade pode ser estabelecida. Bom, aqui eu podia usar o recurso do mínimo múltiplo comum entre x e x mais 4, que inclusive é o produto entre eles, né? É x que multiplica x mais 4. Mas eu posso também usar um outro recurso que dá um pouco menos de trabalho, que é a manutenção dessa primeira fração aqui, dessa primeira razão aqui, 60 mil sobre x. E aqui eu vou juntar essas duas. X mais 4. Então, vou juntar essas duas aqui com o MMC. Vou juntar essas duas aqui. Então, eu tenho x mais 4 no denominador, x mais 4 que divide por x mais 4 dá 1. 1 vezes 60 mil dá 60 mil. Mais x mais 4 divide por 1, x mais 4 vezes 500. Ou seja, eu tenho aqui 500 que multiplica x mais 4. Divide embaixo e multiplica para cima. Aqui eu tenho 60 mil x, aliás, 60 mil sobre x. Isso é igual, fazer bem devagar aqui, ó, 60 mil. Aí eu tenho 500 vezes x, 500x. E tenho 500 vezes 4, 2.000. Isso aqui está sobre x mais 4.
Mais uma vez aqui eu tenho 6.000 sobre x. Aliás, 60.000 sobre x. Aqui no denominador mantém-se x mais 4. E no numerador eu tenho 500x. Vou colocar isso para frente aqui, ó, fica mais adequado. E 60.000 com 2.000, 62.000. Ok. Bom, nesse ponto, o que eu posso fazer? Como eu tenho igualdade entre duas razões, igualdade entre duas frações, eu posso aqui usar o recurso do produto cruzado, da multiplicação cruzada, pela propriedade das proporções. Então é isso, ou é a isso que eu vou recorrer. Então eu vou começar por aqui, para gerar o x ao quadrado. Aí eu tenho x que multiplica, vou armar para ti aqui, ó, x que multiplica 500x mais 62.000. É isso que eu tenho. E aí x vezes 500x dá 500x ao quadrado. E x vezes 62.000, 62.000x. Então isso eu vou colocar aqui meio direto. Então olha só. Eu vou ficar com 500x ao quadrado. Vou colocar bem em cima aqui, para eu ganhar um espaço. Vou fazer mais para a esquerda. 500x ao quadrado mais 62.000x. Isso é igual. Agora o outro produto aqui, ó, 60.000 vezes x mais 4. 60.000 que multiplica x mais 4. E aí a mesma história, distributiva. 60.000 vezes x, 60.000x. 60.000 vezes 4, 240.000. Então aqui eu tenho 60.000x mais 60.000 vezes 4, 240.000. Vamos ver se eu consigo aqui colocar o 240.000 aqui. 240.000. Bom, agora vou começar a estabelecer aqui a formação da equação do segundo grau. Já percebi, ó, que ficou aqui, ó, um termo em grau 2, x em grau 2, então eu tenho uma equação do segundo grau. Vou começar com essa equação, com esse grau 2 aqui, ó, 500x ao quadrado. 62.000, olha só, vou fazer um pouquinho direto aqui, ó, 62.000x, e aqui eu tenho 60.000x. Esse 60.000x eu vou deslocar para cá, ó, na falsa passagem. Então eu tenho 62.000x menos 60.000x, 62.000 menos 60.000 vai dar 2.000. Então aqui eu tenho mais 2.000. x. E aqui eu tenho 240.000 também, vou deslocar para antes do igual, na falsa passagem. 240.000, vem para cá, menos 240.000. 240, 3 zeros, 240.000, e aí eu fiquei com isso igual a zero. Bom, aí eu tenho a minha equação do segundo grau para resolver e encontrar o x, ou seja, encontrar aqui, ó, o número usual de caminhões. Muito bem, mas aí eu posso, antes da resolução propriamente, eu posso dividir todo mundo aqui por 100. Né? Olha só aqui, ó, fazer uma simplificação em duas etapas, tá? Eu poderia simplificar direto por 500, mas eu vou fazer um raciocínio aqui mais pausado. Então eu vou dividir primeiro isso aqui por 100. O que significa isso? Vou dividir todo mundo por 100, eu vou cortar 2 zeros
de todo mundo, certo? E eu vou reduzir um pouco a escrita desta equação. Vai melhorar bastante aí para a aplicação da fórmula de Bhaskara ou aplicação da soma e produto. Vai ficar bem melhor. Então, dividido por 100, eu tenho 5x ao quadrado. Mais, cortando 2 zeros ali, eu fico com 200. E ali, menos 24.000, cortando 2 zeros, eu tenho 2.400. Igual a zero. Bom, nota que eu ainda consigo dividir esta equação pelo 5 aqui, ó, que é o termo do maior grau. Eu sempre procuro, quando eu vou dividir pelo maior grau. Já poderia ter dividido aqui por 500. Ó. Eu que optei em fazer em duas partes, essa simplificação. Então, primeiro eu dividi por 100, agora eu vou dividir por 5. Porque aqui também dá para dividir por 5 e aqui também dá para dividir por 5. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou simplificar agora por 5. E aí eu tenho 5x ao quadrado por 5 dá x ao quadrado, né? 200x por 5 dá 40x. E eu tenho aqui menos 2.400 por 5 dá menos 2.400 dá 480. 2.400 divide por 5, 24 dá 4. 4 vezes 5, 20, me sobra 4. 40 dá 8. 8 vezes 5, 40, sobra um 0. 480. Então a divisão aí é 480. Aqui, olha só. Quando eu cortei 2 zeros aqui, deixa eu desfazer para não precisar apagar tudo, olha só. Quando eu estava simplificando, deixa eu desfazer aqui para não ficar bom. Quando eu estava simplificando aqui por 100, ó, aqui eu cortei 2 zeros, ficou 5x ao quadrado. Aqui eu cortei 2 zeros, olha só, fica 20x e não 200. Então aqui ó, é mais 20x. E aqui menos, aí sim, né, cortei 2 zeros, dá 2.400. Tá, aí eu consertei aqui. E agora eu vou fazer a simplificação por 5. E aí 5 por 5 dá 1, então aqui vai dar 1x ao quadrado. Vou fazer até de outra cor aqui essa equação. Vai ficar 1x ao quadrado. 20 por 5 dá 4, mais 4x. E aqui menos 2.400 por 5, a gente fez a divisão ainda há pouco, dá 480. Menos 480 igual a zero. E aqui eu tenho a equação do segundo grau, que vai me dar aí o valor do x. Eu posso resolver isso usando a fórmula de Bhaskara, então quem é adepto, quem gosta de usar a fórmula de Bhaskara e quem se sente melhor, mais seguro, pode fazer, né? X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, aqui o a é 1, o b é 4, o c é menos 480, vai lá, substitui e faz. Ou eu posso usar a técnica de soma e produto, que eu vou empregar aqui porque eu estou com pouco espaço na tela, né? E o soma e produto é um recurso que agiliza bastante, tanto no espaço quanto no tempo. Então, a soma e produto. Se tu não tem o domínio muito claro, tá, de soma e produto, como faz, tem aqui no meu canal um vídeo de 1 hora mais ou menos que explica com bastante calma, bastante detalhe, muitos exemplos, inclusive com alternância de sinais, positivo, negativo, 2 negativos, tem todos os casos bem exemplificados aqui no canal um vídeo. Então é só colocar ali Projairo na procura do YouTube, né? Põe ali Projairo e bota soma e produto. Vai aparecer esse vídeo de 1 hora e 7 minutos. E aí tu vai poder melhorar a tua condição de resolver a equação do segundo grau por soma e produto, caso tu não tenha essa habilidade. É bem fácil, é bem tranquilo. Se tu já tens essa habilidade, melhor ainda. Então, voltando aqui, a soma é menos b,
e o produto é o C. Para esse caso em que o A aqui é igual a 1. E aí, então eu tenho que a soma é o B com sinal trocado, a soma é menos 4. O produto ele é menos 480, é o C. E agora eu busco a condição para encontrar o x. Eu tenho aqui x1 e eu tenho aqui o x2. É só pensar, multiplicações que um número pelo outro dá 480. E a soma ali é menos 4. E aqui o produto menos 480. Então, pensa assim, ó, como o produto ele é negativo, eu já sei que eu tenho uma raiz que é positiva e eu tenho uma raiz que é negativa. Sempre que o produto aqui, ó, é negativo, me dá essa condição de raízes de sinais diferentes. Ok, uma é mais e a outra é menos. Agora pensa, eu tenho que multiplicar duas coisas, é produto, né? Multiplicações que dão 480 e a diferença entre eles é 4. Mas por que esse menos 4 agora é diferença se eu estou falando a palavra soma? Bom, é diferença porque os sinais aqui, ó, são diferentes. Os sinais das respostas são diferentes. Então aquele 4 lá funciona como diferença. Eu tenho que buscar coisas que multiplicam 480 e que tem uma diferença de 4 unidades. Isso quem faz é o 20 e o 24. 20 vezes 24 dá 480. E a diferença entre 20 e 24 é 4 unidades. Mas aí, como a soma aqui, ó, é menos 4, é negativa, a maior tem que ser negativa. Então, eu tenho menos 24 e o outro positivo é mais 20. Bom, lembra que o x ele se trata o número usual de caminhões. O número de caminhões não pode ser um valor negativo, não pode ser um valor negativo de caminhões. Logo, essa raiz, para o problema, ela não tem sentido. E eu fico, então, com o valor usual de caminhões na quantidade 20. Ok. Tem 20 aqui? Ó, não tem para nossa sorte. Porque poderia, né, nos levar a induzir ao erro. Por quê? Porque esse 20 aqui é a quantidade usual de caminhões. E o que ele pede? Eu precisei alugar mais 4 caminhões. Quantos caminhões foram necessários naquele dia? Lembra que naquele dia, olha aqui, ó, naquele dia, ó, nesse dia, eu tive 4 caminhões a mais. Então, se o número usual é 20, naquele dia eu tive que somar mais 4. Então, eu vou pôr aqui, ó, número de caminhões para aquele dia, né? Número de caminhões que eu estou querendo é 20 o usual mais 4 de acréscimo, eu tenho 24 caminhões, alternativa D. Ok? Então era isso. O vídeo fica um pouco extenso, né? Porque eu procuro sempre mostrar a resolução num formato bem tranquilo e bem detalhado para que aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade consiga acompanhar e também aproveitar a resolução, para que a resolução sirva para todos. E eu espero então que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, eu te agradeço pelo teu carinho e pela tua visita ao canal e até a próxima.